e isso faz toda a diferença, amém? Eu queria começar o culto falando sobre as nossas doações. Graças a Deus, tem bastante doação. Essa semana o tio Willi vem retirar. Eu não sei vocês, mas eu fico feliz de participar dessa obra, né? Eu sei que parece que é algo tão comum, algo tão corriqueiro, né? Tem alguns estabelecimentos que até já colocam um mural ali, pendure aqui sua roupa, se você precisar, pegue e tal. Mas eu acho que faz parte, né? A gente tem, às vezes, um excedente em casa, a gente tem bens suficientes, por que não compartilhar com aquele que necessita, né? Então, espero que aqueles que compartilharam tenham compartilhado com alegria. E essa semana nós já vamos destinar a Missão Sena, né? O tio Willi está lá, parece que agora ele está mais incorporado na Missão Sena. Eu até falei, tio, quem sabe a gente consegue dar um apoio mais próximo, né? Agora que você está aí, você é o chefão agora, brinquei com ele. Então, assim, é legal porque é um viés social que a gente não pode perder, né? Obviamente, a gente sabe que o Evangelho é para salvar o perdido, é para livrar do inferno uma alma que não tem Deus, mas também ele é em atitudes práticas no nosso dia a dia, né? Como é que você vai chegar para um cara nesse estado, ficar pregando sobre predestinação, sendo que ele nem comeu ainda? Então, é o papel da igreja também, né? Não só isso, mas também isso. Então, que o nosso coração seja esse coração, um coração que não é ganancioso, que não olha só para si, mas que consegue ver a necessidade do próximo e suprir, amém? Irmãos, hoje vai ter um tema, a gente vai continuar, tá? Não sei se você está cansado aí do testemunhando Cristo vivo, mas se você estiver testemunhando, eu vou falar que você precisa se converter. Se você estiver cansado, eu vou dizer que você precisa se converter, porque, na verdade, nós somos chamados para ser testemunha de Cristo, amém? Então, a igreja que testemunha Cristo vivo, na verdade, eu creio que é todo o escopo da Bíblia. Tudo que a gente lê na Bíblia vai ser para nos direcionar a testemunhar do nosso Senhor. E eu não sei, depois de 27 mensagens, será que isso tem feito diferença na sua vida? Tem feito diferença na nossa comunidade? Será que foi relevante essas mensagens? Nós temos colocado em prática, irmãos? Sim, não, talvez, mais ou menos. Mas a ideia é essa, ouvir e praticar. Eu estou com isso na mente hoje, eu já falei 3 vezes isso. Não sei se vocês perceberam. E enquanto eu estava louvando, eu pensei nisso. O Tiago fala sobre isso. Não fica lá só de espectador, não fica só ouvindo, mas seja praticante daquilo que você ouve. E eu vejo que Jesus teve a oportunidade de ensinar em vários lugares. E vários lugares tinham diferentes expectativas. Até o Paulo mesmo, quando foi evangelizar, ele encontrou vários públicos, né? Alguns desses homens que são aqueles que receberam a mensagem, eles tinham expectativa de que milagres acontecessem. E se os milagres não aconteciam, eles menosprezavam aquele que estava trazendo a mensagem. Ou então, se de repente eles tinham aquela expectativa de ter um conhecimento intelectual, alcançar sabedoria, e isso não atingisse o objetivo, eles desclassificavam aquele que pregava. Mas Jesus continuava pregando o evangelho do reino, e onde ele foi recebido, ali frutificou. Nos terrenos que caíram a semente do evangelho, deu fruto. Então essa é a expectativa de nós trabalharmos a mensagem sobre testemunhar Cristo vivo. Amém? A mordomia do reino 3. Vamos fazer um panorama rápido. Nós falamos sobre administrar tudo aquilo que o Senhor nos deu, certo? O primeiro momento nós falamos sobre o quê? Dinheiro, sobre o money. Esse aí ninguém esquece. É importante nós sabermos administrar os recursos financeiros que o Senhor coloca em nossas mãos. E tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, irmãos, porque isso realmente confronta o nosso coração. Se você é um cara sedento por abençoar financeiramente o reino de Deus, se você tem noção real do quão importante é as finanças para mobilizar essa expansão do reino, ótimo. Mas se você é daqueles caras que falam, um dia quando eu ficar rico eu vou abençoar o reino de Deus, esquece. Porque isso tem que começar agora. Eu não sei como é que estão os nossos pequenos, né? Já tem aí vários bebês, alguns já são crianças, outros já estão na adolescência, alguns já estão chegando aí, amadurecendo, indo para a juventude. Será que eles já têm esse princípio a respeito das finanças? É uma coisa que nós temos que pensar, uma responsabilidade da igreja, não só dos tios da escola dominical, amém? Então, eles vão ver o nosso exemplo. Esse pessoal é comprometido. Esse pessoal separa o recurso que Deus coloca na mão deles e eles priorizam abençoar o reino de Deus, abençoar um missionário, um pastor, enfim, uma obra missionária. Então, isso é importante. O segundo momento, nós falamos sobre administrar o nosso tempo. E nós até brincamos, né? Time is money. Então, se você administrar bem seu dinheiro, você vai administrar bem seu tempo. Administrar o tempo, hoje em dia, é um dos maiores desafios, eu creio, para o homem
depois dessa globalização, pós-modernidade, né? São tantos aplicativos concorrendo. Às vezes eu sigo algumas pessoas, né? E eu tenho Instagram, tenho Facebook, ok, normal. E às vezes eu vejo no Instagram uma publicação, uma série de publicações de determinada pessoa, aí eu vou no Facebook e vejo que lá também tem as mesmas publicações. Lógico, tem horas que você consegue, né, redirecionar, tal. Eles tentam fazer tudo isso para otimizar essa comunicação. Mas, ao mesmo tempo, esse tanto de redes sociais, essas mídias que tem por hoje em dia, elas tomam muito do nosso tempo. E nós não podemos esquecer. Nós falamos do primeiro mandamento, o maior mandamento, que é amar Deus acima de tudo, com todas as nossas forças, nosso entendimento, né? E é isso que vai realmente ser o diferencial da vida do cristão. Porque o nosso alvo, na verdade, não é conseguir os likes, não é ter o coraçãozinho no Instagram, mas é poder agradar o nosso Senhor. Então esse tempo também é muito importante, de nós sermos bons mordomos do tempo que nos é dado. E hoje nós vamos falar sobre a mordomia do Reino 3. Qual será o tema que nós vamos falar? Então, só para a gente ter uma ideia geral, nós já falamos algumas vezes nas pregações anteriores, mas nós falamos assim, em primeiro lugar tem que vir Deus, certo? Ele é o primeiro mandamento, é amar a Deus. O segundo é semelhante a esse, que é o quê? Amar o próximo. E aí, se nós fôssemos ter uma categorização e botar um terceiro nível aí, o que seriam? Seriam as coisas, né? Porque nós fomos colocados como mordomo. Na primeira pregação, nós trouxemos aquela ideia do Éden, onde Adão estava lá administrando o quê? A natureza, os recursos, aquilo que Deus realmente criou. Então, o terceiro patamar, vamos dizer assim, seriam as coisas. Seriam, sei lá, bens, seriam, sei lá, só as coisas. E a gente não pode inverter essa ordem, né? O pastor, ele sempre enfatiza bem isso. Você não pode colocar as coisas no lugar de Deus. Você não pode colocar as pessoas no lugar de Deus. Você não pode colocar as coisas e os bens e os recursos na frente de pessoas. Existe essa classificação, vamos dizer. Primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. E o terceiro, que não é o mandamento que ele fala, não é um terceiro mandamento, mas na verdade é o que viria a seguir, é a administração de todo o resto, dos seres inanimados, vamos dizer assim, né? Então tem gente que trata melhor o celular do que, sei lá, o irmão, a irmã, o namorado, namorada, marido, esposa, sei lá, ou o carro, né? Você vai vendo que o ser humano sempre coloca o coração dele em algum objeto. Isso é muito complicado, irmãos. E eu quero expandir essa ideia, não só falar sobre o materialismo, mas falar sobre, talvez, alguma coisa mais utópica. De repente, o cara sonha em ter uma carreira. E ele pode colocar isso acima de qualquer pessoa, acima de Deus. Então, veja, não é algo material, palpável, mas é algo que toma o coração dele e que atrapalha nessa administração e nessa mordomia do reino. Eu gosto muito de ver assim como funciona a igreja lá de Belo Horizonte, do pastor David, né? Porque eu acho que ali cada um entendeu o seu chamado, a sua vocação, e eles meio que se direcionam para cumprir esse chamado. Lógico, toda igreja faz isso, mas eu consigo ver claramente que eles são muito bem-sucedidos nisso. Por exemplo, tem o Bruno e a Lídia, eles cuidam de abrigos. O pastor David não falou assim, vamos abrir um ministério para cuidar de crianças que estão no abrigo. Não, eles tiveram uma direção de Deus e eles foram cumprir esse chamado. E o pastor David direciona, talvez, sei lá, consegue realocar recursos, pessoas para ajudar, mas eles sentiram aquilo e foram fazer, porque eles entendem que aquele é o papel deles no reino de Deus. E você começa a ver, quando cada cristão desperta para essa realidade, pô, eu sou um mordomo de Deus, o que Deus confiou nas minhas mãos para eu gerenciar? Por que Deus daria, por exemplo, o dom da culinária para Naquan e não para o Boaz? Quando o Boaz vai cozinhar na célula é ovo frito, quando a Naquan vai é bifum, yakisoba, né? Por que será que Deus fez dessa forma? Em compensação, se você vai lá e tem uma aula de instrumento com o Boaz, pode ser melhor do que com outra pessoa, até com este que vos fala. Mas Deus deu uma habilidade para cada um. Deus deu uma capacidade para cada um de nós. Aí se a gente olhar a igreja com esses olhos, pensa, cada um que está aqui, cada um de nós, Deus, Ele deu algo para nós. E Ele está falando, ó, gerencie bem isso que está nas tuas mãos. Seja um bom mordomo. E isso tudo, na verdade, vai envolver algo muito importante, muito especial que nós vamos ver nessa pregação de hoje. Porque eu já falei que aquela ordem não pode ser alterada, mas isso tudo que eu falei envolve o quê? Relacionamentos. Você obedecer o primeiro mandamento e buscar agradar ao Senhor, cumprindo o primeiro mandamento, você está tendo um bom relacionamento com Deus. Você se atentando para que a palavra de Deus também fala sobre o amor ao próximo.
Você cumprindo isso, você está preocupado com esse tipo de relacionamento. Um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. Foi igual essa última música, né? A Vivi nem leu meu esboço aqui, mas ela pregou tudo que ia ser esse início. O relacionamento com o próximo. Como é que a gente vai falar do amor de Deus se a gente nem olha na cara um do outro? É papo furado. As pessoas precisam ver o amor de Deus em prática, em ação. E isso é feito na nossa relação, no nosso relacionamento com o próximo. Tá? Então, na verdade, o Mordomia do Reino 3 vai falar sobre administrar o quê? Relacionamentos saudáveis. Por que saudáveis? Porque eles têm que ser pautados na palavra de Deus. Porque existem relacionamentos humanos que são doentios. Existe aquele tal da dependência emocional, que o cara é um carrapato de outra pessoa. E, na verdade, não é que um é vítima e o outro é o complicado da história. Na verdade, os dois são os assassinos do Cidade Dorme, né? Os dois são os culpados. Porque um alimenta isso no outro. O cara não tem coragem de cortar. Por quê? Porque aquilo massageia o ego dele, talvez. Tem uma pessoa que depende de mim, tem uma pessoa que sempre vem me procurar. E o outro está sempre buscando aquela pessoa, mas não entende que ele tem que buscar Deus. Então, existem esses relacionamentos que não são saudáveis. E isso a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Então, a ideia é falar como nós podemos, numa ótica bíblica, administrar os relacionamentos que nós temos para que eles sejam relacionamentos saudáveis. Amém? Tem um trecho aqui que nós vamos trabalhar um pouquinho ele, é o trecho principal de hoje, que é Colossenses 3. Aliás, essa carta é uma carta excelente, né? Se você pegar e começar a ler, ele vai exaltar Jesus, vai falar da soberania de Cristo na criação, ontem, hoje, para sempre, o que Cristo é para a igreja e de que forma ele nos alcança e nos transforma. Então, se você quer conhecer Jesus, dá uma passadinha lá em Colossenses, são poucos capítulos, você consegue sentar num almoço lá na faculdade e dar uma lida rápida, né? E Deus vai falar muito ao seu coração. Então, nós vamos usar Colossenses 3 para trabalhar esse tema de administrar os relacionamentos saudáveis. Então, Paulo fala para os Colossenses o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ao padrão, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Aí você vê uma listinha de como ser alguém que cultiva um bom relacionamento, segundo a palavra de Deus. Não digo que isso isso não é um checklist que você vai lá e começa a ticar, beleza, eu sou compassivo, eu tenho compaixão, eu estou instruindo as pessoas na palavra de Deus. Não é isso. Mas aqui ele traz uma essência. Ele fala como é o coração do povo de Deus. A primeira coisa que ele fala, ele fala povo escolhido de Deus. Eu e você, nós fazemos parte de um povo que Deus chamou. E isso é a coisa mais relevante para nós nos enxergarmos como família. Para nós nos enxergarmos, talvez você ache exagerado esse termo, mas como especiais. Porque Deus nos chamou. Deus poderia ter nos ignorado. Deus poderia olhar para nós e falar, vou fazer com eles igual eu fiz com o faraó, né? Porque eu endureço a quem eu quiser. Eu também tenho misericórdia de quem eu quiser. Mas ele nos chamou. Ele olhou para nós e falou, esse povo vai ser um povo escolhido. E ele fala, santo e amado. Santo é um povo separado. Nós trabalhamos sobre a questão do santo na pregação passada, eu não sei se vocês lembram. Mas quando fala de santidade, fala sobre separação. E a separação, ela tem um fim específico. E nós falamos isso, não sei se vocês lembram, eu estou retomando alguns conceitos, porque eles são importantes. Nós somos chamados, santificados para adorar ao Senhor, para ser um povo dele. Então Deus já está nos chamando para um relacionamento, Ele está te chamando para um relacionamento. Ele não quer que você seja um cumpridor de regras. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. E essa é a primeira coisa que Paulo está tratando. Um povo escolhido de Deus, santo e amado.
Então, se nós não tivermos isso em mente, que nós somos um povo separado e um povo especificamente amado, que Deus quis dividir esse amor eterno com nós, a gente já vai começar a falhar nos relacionamentos a partir daqui. Porque Deus é a fonte desse amor. Deus é a fonte que vai gerar a santidade em nós, que vai resultar nessa separação para ser um povo escolhido. Tudo vem de Deus. E depois Paulo, ele fala assim, revista-se. Essa palavra é muito usada no Novo Testamento. É como se nós estivéssemos aqui passando frio e nós colocássemos um casaco. Revista-se, coloque, né? Coloque isso na sua bagagem. Traga isso para a sua vida. Você não tem, mas traga isso. Deus está disponibilizando em Cristo. Ele fala, revista-se de uma profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu vejo que isso não são apenas sentimentos, irmãos. Porque se nós formos ver isso, na verdade, nós estamos em falta, certo? Ou só eu estou em falta nessa listinha? Não são coisas que, você tem que ser assim. Mas são coisas que estão abundantes em Cristo e que nós podemos adquirir. Mas nós precisamos nos revestir dessas coisas. E ele fala sobre humildade e mansidão. Nós já vimos que o convite de Jesus para aqueles que estão cansados e sobrecarregados é ir até ele e aprender dele. Por quê? Porque ele é humilde e manso. Ele quer nos dar essa característica. E também ele fala sobre uma coisa muito complicada, né? A paciência. O nosso mundo hoje, ele demanda muita paciência. Né? Você vai pegar o domingo para ir cultuar o Senhor, aí tem o tiozinho que nunca tirou o carro da garagem, vai a 10 por hora, quer observar a Paulista, o movimento, né? E nós estamos acelerados. Não, tem que chegar no culto e tal. E acontece, mas nós temos que nos revestir de paciência. E eu creio que, como eu falei, não são só sentimentos, mas são estados da nossa alma. Uma alma que não tem compaixão, ela não se relaciona com o próximo. Uma alma que está enferma, ela não é humilde, ela é orgulhosa, arrogante. Ela foi tão ferida que ela não se permite curar, então ela ataca as pessoas. Ela pede distância. Mansidão e paciência é a mesma coisa. É um auge da irritação, porque você não tolera o próximo. Então olha que interessante o que Paulo fala. Vocês são povo escolhidos, amados, santificados. Então revistam-se dessas coisas, porque isso tudo está em Cristo. E Cristo ele quer derramar sobre nós essas características. Por quê? Porque nós somos escolhidos, fomos chamados, somos eleitos, somos nação santa, sacerdotes de Deus. Eu vou falar isso mais para frente, eu estou lendo o Pentateuco. Eu estou começando a ler a Bíblia do começo ao fim. Eu falei, não, vou me propor, até o final do ano, eu vou estabelecer um prazo, nesse prazo pode estar o neguinho morrendo do meu lado, eu vou continuar lendo a Bíblia. Né, que foi um trato que eu fiz aí com Deus. Tem dias que não é fácil, mas tem dias que flui bem. E aí, de repente, eu cheguei em Números, né, muito legal. Só que em Números existem alguns conflitos muito interessantes. E eu vou falar sobre um deles, mas agora o que eu queria falar sobre isso é que o povo de Deus, eles tinham um estado da alma muito complicado, mesmo sendo escolhidos. E se você vê a história de Balaão, o que acontece? Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E ele fala, não vou porque eu não posso amaldiçoar um povo que Deus abençoa. Só que se você pegar a história desse povo até esse momento, ele estava atazanando Deus, Deus queria eliminar eles pelo menos umas 3 vezes na história. E Moisés intercedia pelo povo. Ele falou, os caras do Egito vão saber, e aí vão falar, Deus não deu conta de aguentar esses troços aí. Aí mandou matar todo mundo. E Deus convida Moisés, fala, eu vou começar a partir de você uma nova linhagem. Então Deus estava, desculpa a palavra, de saco cheio do povo. Moisés também devia estar muito assim. Só que ao mesmo tempo, ele fala para Balaão, esse é um povo santificado, é um povo amado, é um povo escolhido. E Deus testifica isso do povo dele. Então você entende que Deus olha para nós de uma forma e nós temos uma outra visão completamente diferente? Eu acho interessante, porque às vezes você lê assim e fala, nossa, Deus é meio do mal, né? Mas, cara, pega essas entrelinhas, enxerga esse coração de Deus. Deus falou, você não vai amaldiçoar esse povo, porque eu não estou amaldiçoando ele. Ele é um povo abençoado. Eu falei, caramba, Deus, estou lendo até agora que você quer destruir esse povo, mas aí você olha assim e fala, não, esse é meu povo. Eu estou com ele. Deus está conosco, irmãos. Então ele fala sobre isso, né? Essas estado de alma. E é isso que nós vamos tocar, porque quando a gente fala sobre o estado que nós temos, vamos dizer assim, o ser interior, eu não quero ficar usando termos muito, parece meio esotéricos, né? Mas quando nós estamos falando de um estado mesmo nosso, por que nós andamos irritados? Por que nós andamos ansiosos? Será que é só um sentimento? Ou será que faz parte do que nós realmente somos ou nos tornamos? Então é isso que Jesus quer transformar.
E aí ele vai para um outro nível mais profundo. Ele fala, perdoem-se mutuamente uns aos outros. Não só, desculpa aí, mano, pisei no teu pé, mas como Jesus nos perdoou. Jesus, ele foi até a cruz, morreu por mim e por você. Ele pegou toda a escrita de dívida que nós tínhamos e foi lá e, na cruz, pagou. Ele nos livrou de toda a dívida, de toda a condenação. Então, nós não temos nada preso com Jesus. Ele realmente olhou para a nossa situação, para tudo que nós já fizemos de errado, que nós temos vergonha, para o que nós estamos fazendo de errado, que nós sabemos, e para o que nós vamos fazer de errado, que nós nem sabemos. Ele olhou para tudo isso e falou, está pago. Então ele fala, perdoem-se uns aos outros, no mesmo nível que eu fiz. O perdão tem que estar envolvido nos relacionamentos para eles serem saudáveis. Então você pega um textinho mó pequeno em Colossenses, você começa a destrinchar e fala, caramba, Deus, é demais para mim, né? Tem tanta coisa aqui. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. Depois ele fala sobre a paz. Ele fala, a paz tem que ser o quê? O juiz do seu coração. E eu já vi gente falando, olha que absurdo, irmão, já que nós estamos falando do perdão e de paz, né? Eu lembro que antigamente eu assisti alguns cultos numa igreja lá, e na Assembleia, e aí uma irmã falou assim, o fulano de tal não quer vir me perdoar, eu sinto paz no meu coração, então está tudo bem. Será que a Bíblia fala isso mesmo? Será que ela não pegou esse trechinho? A paz deve ser o juiz em seu coração. Se eu estou sentindo paz, então eu entendo que esse juiz está me deixando não ir me expor e deixar as coisas do jeito que estão, afinal de contas, foi a fulana que não veio até mim. Complicado. Pelo menos numa ótica bíblica é bem complicado. O que ele está falando sobre a paz ser o juiz em nosso coração é essa paz que Jesus conquistou. Ele é o príncipe da paz. Ele vem promover a paz. Ele é aquele que pode dar essa paz que o mundo não pode dar. E essa paz, na verdade, não é nós estarmos como os passarinhos logo de manhã cantando, né, e nada vai nos fazer mal. Mas é uma paz que mesmo em decorrência do mal, ela existe no nosso coração. Isso é uma paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que guarda o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. É uma paz que, sei lá, tá o vulcão lá em erupção, você fala, bom, não tem para onde eu fugir, então eu estou indo para Deus. E você está em paz. Mas nas nossas tribulações diárias, essa paz é ou não é o árbitro dos nossos corações? Eu acho que é nesse sentido que Paulo explora a questão da paz. Porque ele fala que nós somos chamados para viver em paz uns com os outros, porque nós somos membros de um mesmo corpo. Então, quando ele fala de paz, ele fala sobre relacionamento. Não é para você estar paz, para você ficar de boa. Não é igual os caras que querem liberar maconha. Libera a maconha aí, vamos ficar paz e amor. Não, cara. A paz é administrar esses relacionamentos. É você saber também colocar limites, saber até onde o outro pode invadir esse espaço. E você se permitir também, muitas vezes, deixar essa pessoa entrar, porque às vezes ela precisa entrar. E você demonstra o amor de Cristo. É uma dinâmica. Então, quando Paulo está falando tudo isso para os colossenses, ele está falando, vamos dizer, no nível de igreja. A paz é nesses relacionamentos. A compaixão, a bondade, essas coisas, é no nível do relacionamento. Como é que você vai ser bondoso com Deus? O que você vai fazer para ser bom com Deus? Como é que você vai ser manso com Deus? Beleza, Deus, eu te perdoo mais uma vez. Não tem isso. Essa aqui é uma prática horizontal, com o seu próximo, com o seu semelhante. Aqui na igreja, na sua casa, onde você estiver, nesse mundo decaído. Então a paz, ela precisa ser juiz em nosso coração, porque nós somos chamados para viver em paz. Vocês não acham impressionante? Jesus faz um convite para os que estão cansados e sobrecarregados, e de repente, numa outra mensagem, Paulo fala, vocês são chamados para viver em paz. Aí você olha o mundo, cara, não tem paz nesse mundo. Por isso que Jesus falou, eu sou aquele que dou a paz. Eu vou deixar minha paz com vocês, mas não como o mundo, porque o mundo, a paz do mundo, é você ter uma mansão com várias câmeras, com crocodilo, com fosso, com piche, né, igual aqueles castelos que ninguém consegue invadir. Essa é a paz do mundo. Aí vem o McDonald's de helicóptero, deixa comida lá na sua residência. Se o homem puder, ele vive assim. Mas sabe o que? Isso é medo. Também é uma questão de precaução pelo mundo que a gente vive, mas não nesse exagero todo, né? Obviamente, a gente sempre fala, né? Nossa, aquele lugar é tão bom que você pode deixar o carro aberto, pode deixar a porta destrancada que não acontece nada. Então esse é o nosso ideal de paz. Esse é o que nós almejamos viver nesse mundo. Mas esse mundo ele não é assim. Por isso que Jesus fala, eu te dou minha paz.
Esse mundo é louco, esse mundo é atribulado, esse mundo é complicado, é complexo. Existe muita maldade, mas a minha paz eu estou garantindo para vocês. Isso é obtido no relacionamento com Jesus. Se nós conhecermos Jesus, a tendência é nós alcançarmos esse nível de relacionamento. Se nós não conhecemos Jesus, ou seja, se nós temos uma estranheza com quem é Jesus, uma desconfiança, nós não vamos chegar a ter nesse nível de paz. Porque a gente vai falar, Jesus, você é bom, mas não tanto. Até aqui você promete, eu entendo, eu já experimentei, mas daqui para lá não, é demais para mim. Então, nosso relacionamento com Jesus, ele está limitado. A gente está olhando ele da nossa ótica. Mas administrar esse relacionamento também é responsabilidade nossa. Esse é o primeiro mandamento. E aí tudo que nós estamos falando aqui envolve o segundo também. Outra coisa, habite ricamente a palavra de Cristo em nós. Ele fala sobre ensinar, aconselhar com sabedoria, cantar salmos, hinos, cânticos espirituais em nossos corações. Eu enxergo isso como um estado de alma. Eu enxergo isso como algo que nós estamos levando aqui dentro. Porque, tudo bem, vamos lá. Ensinar e aconselhar com sabedoria. Isso você faz com quem? Com o próximo. Agora, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, ele fala em nossos corações. Não é para chegar para o Jorge, aleluia, aleluia, ficar cantando na frente dele, né? Ele olhar e falar, esse cara está louco. Mas, na verdade, ele está falando isso e seja no nosso coração. Então, ao mesmo tempo que você vai ensinar e aconselhar com sabedoria, você está usando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está habitando ricamente no teu coração. Você faz isso em favor do próximo, você ministra o próximo, ao mesmo tempo você canta ao Senhor em seu coração. Isso é uma alma descansada na presença de Deus. E você vê que as duas coisas caminham junto, tanto o seu relacionamento com Deus quanto o seu relacionamento com o próximo. Se tem aquele dia que você acorda, que você quer bater em todo mundo, que o cara não pode chegar na tua frente, eu recebi um gif muito interessante, é um médico, ele entra numa sala e tudo que vem até ele, ou ele bate na prancheta, ele chuta um cara de cadeira de rodas, e vai acontecendo um monte de coisa, só nesse trecho que ele vai. Então, fala assim, o cara acordou no mau dia. E tem gente que acorda assim. Mas eu te pergunto, como é que esse cara está com Deus? Não tem como ele estar, nossa, Deus, eu te amo, e fazer isso. Com certeza, aqui as coisas que acontecem em nossos relacionamentos são um reflexo do que está acontecendo no nosso relacionamento com Deus. Se você está com raiva de alguém, você não consegue perdoar, você está brigando com Deus. Fala, Deus, eu não vou perdoar não. Esse cara não merece meu perdão. Ele fala, perdoa como eu perdoei. Ele já dá o exemplo. Eu te dei esse exemplo, eu fiz isso com você. O que te impede de perdoar essa pessoa? E você ficar lá brigando com Jesus. Igual o Jacó, né? Até que ele toque a sua perna e você comece a andar diferente. E Jesus faz isso, e nós fazemos isso com ele. Então eu vejo que todas essas coisas que está sendo dita por Paulo é para nos ensinar a administrar os relacionamentos, tanto com Deus quanto com o nosso próximo. E por último, ele fala, tudo o que fizer, seja em palavra ou em ação, façam em nome de Jesus. E aqui eu vejo uma grande responsabilidade. Tudo que nós estamos falando, tudo o que nós estamos fazendo, deve ser feito e falado em nome de Jesus. Por isso que eles falam, vocês são um povo escolhido, um povo chamado, né? Aí você fala, nossa, que legal, que bênção. Mas ele fala, tudo que vocês fizerem, façam em nome de Jesus. Tudo que vocês falarem, falem em nome de Jesus. Por quê? Porque nós andamos com ele. Nós conhecemos o coração de Cristo, ou deveremos conhecer. Por isso, administrar relacionamento com ele é importante. Entender como é que está o seu coração com relação a Jesus. Com relação àquele que te salvou, aquele que te ama completamente. Porque muitas vezes nós estamos, talvez, com aquele quartinho escuro fechado. Jesus, aqui você não entra. Mas por que eu não vou entrar? Você não falou que dedica a vida para mim, que você consagra a sua vida para mim? Não, mas esse quartinho não, Jesus. Então, alguma coisa está restringindo esse relacionamento de crescer. Mas a cereja do bolo, ou então talvez o ingrediente principal disso tudo, eu não sei se vocês perceberam. Eu destaquei algumas palavras. Vamos lá, só para vocês. Talvez, isso é mensagem subliminar, né? Faz parte do marketing. Nós lemos esse texto e de repente apareceu lá, sejam agradecidos. E depois lá no meio, com gratidão. E por último, dando graças, por meio dele, graças a Deus Pai. Tudo isso que nós falamos tem esse ingrediente principal que é a gratidão. Lembra que eu fiquei falando a condição da sua alma, o seu ser interior, essas coisas todas? Na verdade, esse é o ponto. Você já viu a pessoa que ela não é grata? Ela é uma pessoa que murmura.
E o paralelo que eu quero fazer com o exemplo de Israel é exatamente isso. Quando eu estava lendo Números, eu percebi o quanto o povo vivia murmurando. Não só isso, né? Ele estava super insatisfeito com a situação atual dele. Pô, Deus me livrou do Egito. Deus me tirou da terra de escravidão com maravilhas. Ele praticamente fez coisas que nunca mais vão ser vistas nessa terra. Eles contemplaram com os próprios olhos. Eles foram preservados no Egito. Lembra? Passou lá, as trevas iam passando, ia matando as pessoas, as moscas iam lá e invadia como é que fala? A granja lá dos egípcios, mas não chegava na deles. E aí vinham os meteoros e destruía todas as plantações dos egípcios, mas não a deles. Eles estavam vendo Deus em todo o tempo. Mas chegou um momento em que eles saíram daquele local, que o próprio Deus libertou eles, e eles continuavam murmurando para Deus. Por que o Senhor nos trouxe para este lugar? Por que o Senhor me colocou aqui? Afinal de contas, Deus, o Senhor quer que eu morra? O Senhor quer que eu sofra? Por que o Senhor não está me ajudando? É essa a reclamação do povo. Sabe qual é o nome disso? Ingratidão. Eu não sei se você enxerga isso, mas para mim é muito claro. Um coração ingrato é um coração murmurador. E isso isso é um conflito, é tipo um soco na cara. Porque constantemente nós estamos murmurando. Constantemente nós temos reclamações. Outra coisa que eu quero falar do povo de Israel. O povo de Israel não escapa, não. Sabe o que aconteceu? Em determinado momento vieram 250 homens, mais alguns rebeldes liderando como é que fala? Essa rebelião. E falaram assim: Moisés, por que você tem que ser o especial da história? Eu também sou sacerdote. Nós também somos aqueles que podem ministrar. E Moisés ficou meio assim, se prostrou em terra e falou: Deus, esse povo aí tá de mal a pior mesmo. Cara, esses caras foram fulminados na presença de Deus, porque eles estavam questionando uma autoridade. Em outras palavras, Moisés, quem é você para estar aí? Eu posso estar aí. Você está errado. Deus está errado, está todo mundo errado, eu estou certo. Eu estarei no seu lugar. E isso trouxe uma grande lição para o povo de Deus. Eles estavam reclamando de uma liderança humana que estava ali, servindo eles. Mas, na verdade, sabe contra quem eles estavam murmurando? Contra Deus. Quando o povo de Israel escolheu um rei, nós queremos um rei, o Samuel ficou chateado. Sabe o que Deus falou para Samuel? Não é você que eles estão rejeitando. Você é um profeta legal, cara, mas eles estão rejeitando a mim. Então, quando nós estamos reclamando, quando nós estamos murmurando, seja com uma pessoa, seja com uma situação, na verdade isso está indo para Deus. Nós estamos reclamando e murmurando com Deus. Porque é igual a história do Adão. Adão, por que você pecou dessa forma? Não, foi a mulher. Quer dizer, a mulher que eu criei a mulher que você criou. Ô Eva, por que você fez isso, tal. Porque foi a serpente que o Senhor criou. Então, assim, em outras palavras, Deus, se o Senhor não tivesse feito a mulher, eu não teria pecado. Então o Senhor errou, né? Mancada comigo. E é como se estivesse reclamando mesmo com Deus. Então eu acho isso muito importante para a nossa vida, irmãos. Porque o coração ingrato, que é um coração murmurador, ele não consegue ser um coração adorador. E o que nós estamos falando do primeiro mandamento é exatamente isso, adoração. Você servir a Deus de todo o coração, você amar esse Deus. E isso eu creio que falta no cristianismo atual. Nós temos uma boa teologia, nós cumprimos as nossas metas, nós frequentamos o nosso culto, nós damos as nossas ofertas, nós tentamos fazer bem ao próximo, nós fazemos ação social, mas talvez lá no fundo a gente não ama a Deus. A gente não adora a Deus. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Isso é administrar relacionamento saudável. Enxergar esse ponto na nossa vida e falar: peraí, Deus, realmente falta amor pelo Senhor, por tudo que o Senhor já fez. O povo de Israel estava lá reclamando, mas Deus já tinha feito um monte de coisa. Mas o coração deles estava endurecido e falava: não, era melhor quando a gente comia os alhos porosos. Os caras começaram a viajar, né? Começaram a falar de comida que talvez os caras nem comiam na época lá. Falei: nossa, aquela picanha e tal, né? O yakisoba da Naquan, o ovo frito do Boaz. Eles estavam com saudades dessas coisas. Mas eles estavam vivendo com Deus. Eles começaram a reclamar do maná, da provisão de Deus. Não aguento mais comer esse negócio ruim. Não tem água, a gente vai morrer de sede. Estou com vontade de comer carne, não tem carne. Cara, é toda hora. E eu fico transferindo: Deus,
Eu sou como Israel, né? Eu acho que quando eu entro na tua presença, eu sou igual a esses caras. O Senhor vai mandar um monte de cordonizes lá no meu quarto. Falar, você vai comer carne até sair pelo nariz. Foi isso que ele fez com o povo. Porque ele fala, eu posso prover. Só que vocês não estão confiando em mim. Vocês estão rebeldes. Vocês estão murmurando. Vocês estão reclamando. Então eu creio que quando nós murmuramos e reclamamos, nós estamos ofendendo a Deus. E quando eu estou falando isso, eu não estou batendo no meu peito e dizendo, vocês fazem isso, porque eu sei que eu faço. E eu identifiquei nessa mensagem, falei, Deus, quando eu falo sobre administrar um bom relacionamento com o Senhor e com o meu próximo, isso, talvez, esse que eu chamei de o ingrediente principal, a gratidão, ela falta. Ontem teve uma festinha, né? Foi a festinha da Ângela. A Ângela, a filhinha do Linli e da Silvia, ela teve muita complicação. A gente orou por ela no culto, várias vezes. E, ontem ela completou 1 ano. É o melhor momento para você chegar e agradecer por aquilo. Você faz a festa não porque ela tem 1 ano, nossa, fez 1 ano, é por gratidão. O Senhor livrou ela da morte. O Senhor deu um presente para essa família. Só que eu vou te falar, né? Se você for ver as estatísticas lá, as pessoas que ficam para comer são muitas, as pessoas que ficam para agradecer são poucas. E essa é a história do ser humano. A gente está interessado com oba-oba. Na hora de chegar e honrar a Deus e glorificar a Deus, a gente tem algumas dificuldades. Então não adianta a gente botar uma capa de religiosidade. A gente tem que ser real. A gente tem que ver o que está aqui dentro. Sondar o que está aqui dentro. E falar, Senhor, muda o meu coração. Porque, na verdade, está faltando esse ingrediente. E quando falta esse ingrediente, todo mundo é chato para você. Todas as pessoas que te incomodarem, elas são ruins por algum motivo. Mas, na verdade, você não encontrou um motivo de gratidão pela vida dessa pessoa. A gente costuma cobrar muitas pessoas. Mas, na verdade, quantas vezes nós já oferecemos para Deus, Deus, obrigado por essa pessoa na minha vida. Obrigado porque aquele irmão, ele sempre se desdobra para me ajudar. Obrigado porque aquela pessoa orou por mim. Obrigado porque esse fulano me deu carona. Obrigado porque existe essa casa para nós cultuarmos ao Senhor. Obrigado porque tem essa cadeira confortável na pão. Não preciso sentar no chão igual lá no Nepal, que eles não têm cadeira. Até porque é costume deles comerem no chão. Entendeu? A gente tem muita coisa para agradecer. Só que a gente foca num buraquinho negro da nossa vida e fala, não, Deus, aqui o Senhor faltou comigo. Eu estou machucado, eu estou triste. Eu estou sobrecarregado. E aí nós vemos que o nosso relacionamento não parece certo. E eu quero citar um outro exemplo. E eu até botei aqui um título, né, que, por um efeito aí de informação, né? É um grande exemplo sobre ingratidão que existe na Bíblia. Até o pastor brincou, quando nós falamos sobre gratidão, a gente sempre cita esse exemplo. Vocês sabem qual que é? Está Lucas 17, já tem a dica ali. Para quem está afiado na Bíblia, vai saber. Para quem não sabe, talvez, quando eu falar o tema, você vai entender. É sobre exatamente os 10 leprosos, né? Eu não tenho esse texto aí no PowerPoint, mas quando Jesus estava passando ali numa divisa entre a Samaria e a Galileia, vieram a ele, né, 10 leprosos. E eles ficaram a uma distância de Jesus. Por que ficaram a distância de Jesus? Porque eles eram leprosos. Eles não podiam chegar encostando em Jesus. E eles ficaram de longe e começaram a berrar, Jesus, tem piedade de nós. Quer dizer, são pessoas que estão super necessitadas, que estão excluídas da sociedade, pessoas que não são nada para ninguém, e eles se atrevem a berrar para Jesus que está passando. E fala, Jesus, tem piedade de nós. Aí Jesus não falou mais nada, ele só falou assim, vão se apresentar aos sacerdotes. E a Bíblia fala que enquanto eles iam, eles foram purificados. Eu estou lendo lá o Antigo Testamento, o Pentateuco, e tem um momento, um capítulo gigante que só fala sobre os leprosos. Que o leproso tinha que se apresentar ao sacerdote, ele ia examinar a mancha, ele ia considerar se aquela mancha era ou não lepra, se fosse ele tinha que ficar mais 7 dias separados, depois ele tinha que voltar e ver se aquilo lá mudou ou não mudou, e aí ele estaria purificado ou não. E isso era a vida de um leproso. Ele sempre estava com esse problema. E quando Jesus fala para ele, vão mostrar-se aos sacerdotes, eu acho assim, que na verdade não é a primeira vez que eles faziam isso. A não ser que eles estivessem num estágio lastimável de lepra. Porque a lei fala, vai se apresentar ao sacerdote, e se não mudar essa mancha, ou se mudar, a sua situação muda. E aí, de repente, Jesus fala isso para ele, enquanto eles obedeceram o que Jesus falou, eles foram purificados. Eu não sei quantos anos esses leprosos eram leprosos. O cara não nasce, de repente, lá e ficou leproso.
Ele talvez já teve uma vida social, talvez ele tinha uma esposa, talvez ele tivesse filhos, mas ele foi excluído. Imagina a dor no coração desses caras. Imagina o nível de frustração. Imagina o motivo que eles não tinham para ser murmuradores. Mas naquele momento, eles foram curados. Curado daquela lepra que atrapalhava a vida deles. Sabe o que aconteceu? Um deles, quando viu que estava curado, voltou. Os outros 9 vazaram. Foram jogar futebol, foram comer um churrasquinho, foram comemorar com suas famílias, mas nenhum voltou para Jesus. E sabe o que a Bíblia registra? Tranquilamente ele fala, este que voltou era um samaritano. Acabamos de falar do povo escolhido de Deus. Vocês são escolhidos, amados, revistam-se de compaixão. E de repente o povo de Deus é o primeiro a dar as costas para Jesus. O samaritano voltou e ainda ouviu uma bronquinha, né? Jesus falou, não foram purificados todos os 10? Jesus sabia que os 10 seriam purificados. Jesus falou, com certeza, se eu falar, vai acontecer. Eu vou operar milagre na vida desses caras, porque eu amo esses 10. Mas só um voltou. E aí ele disse assim, onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. O coração cheio de gratidão nos faz louvar o Senhor. Esse cara, ele podia ter tudo, ele era samaritano. Jesus estava exatamente nessa divisa. O começo do texto fala, ele passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Mas esse cara, em vez de ir para casa, ele voltou para Jesus. Foi Jesus? Quer dizer, ele não foi nada, né? Ele voltou louvando a Deus em alta voz. Esse é um coração grato. Os outros 9, provavelmente um deles falou assim, finalmente eu fui curado dessa porcaria que Deus me colocou, né? Finalmente eu fui lá apresentar para o sacerdote, agora ele me liberou. Mas nunca reconheceu que Jesus fez isso. Nunca reconheceu a ação de Jesus na vida dele. Mas esse samaritano, sem vergonha nenhuma, vendo que estava curado, ele voltou e começou a glorificar a Deus em alta voz. Ele louvou o Senhor. Então percebe o estado do coração desse cara. A alma desse cara foi curada, não só a lepra. Ele entendeu, eu preciso voltar e ser grato àquele que me curou, àquele que me salvou. E quando Jesus fala, sua fé te salvou, eu fiquei pensando na questão da fé, porque fé envolve confiança. Você não vai ter fé em algo que você não confia, por isso que nós temos que ter essa confiança em Deus, essa segurança de quem Deus é. E quando você fala de confiança, você está falando de relacionamento. Não é? Como é que você vai confiar numa pessoa sem ter um relacionamento com ela? Então eu vejo que quando Jesus falou para ele, a tua fé te salvou, é como se ele tivesse entendido que a vida dele dependia desse relacionamento com Jesus. Não só de ouvir, ser curado e ir embora viver a vida dele. E sinceramente, se ele de fato teve essa gratidão no coração dele, ele faria como Paulo e vários discípulos e vários cristãos. Senhor, a minha vida agora é sua. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida do cara muda, é transformada exatamente por isso. Talvez, irmãos, a gente esteja em falta com Deus nesse ponto, porque a gente esquece o que Jesus fez na nossa vida. A gente esquece a liberdade que Deus nos dá. A gente esquece que Ele nos tirou do império das trevas, purificou os nossos pecados, nos trouxe para o caminho da luz, e a gente continua sendo ingrato. A gente não louva a Deus, porque a gente olha a nossa circunstância e ela está ruim. E a gente murmura. Veja como a gratidão, ela é um ingrediente fundamental para administrar bons relacionamentos. E por que eu botei o famoso exemplo de ingratidão? Ingratidão por parte dos 9, mas gratidão por parte desse samaritano que reconheceu Jesus. O cristão, ele precisa reconhecer que sem Jesus ele é um leproso. Ele é alguém que está afastado, ele é alguém que não tem direito. Ele é alguém que está condenado. E se nós tivermos esse entendimento, irmão, se eu e você nós tivermos esse entendimento, o nosso coração ele vai ser cheio de gratidão, porque fala, Jesus, se não fosse o Senhor, eu não poderia estar aqui nessa família. Se não fosse o Senhor, eu não seria salvo. Se não fosse o Senhor, eu estaria sobrecarregado com os meus pecados, com meus fardos, com as minhas transgressões. Então eu creio, irmãos, que a gratidão, ela torna esse relacionamento saudável. Você reconhece quem Ele é, você reconhece a sua situação, e você é grato por isso. A palavra de Deus, irmãos, ela está sendo leve no sentido vamos dizer assim, das indicações que ela está nos dando, mas está sendo profunda. Você tem um coração murmurador? Você tem um coração ingrato?
Você culpa Deus por alguma coisa? Você responsabiliza Jesus por não estar na tua vida em algum momento? Eu acho que a gente precisa entrar no nosso secreto e cultivar esse amor com Cristo. Porque tudo que ele fez, o fato dele ter vindo ao mundo, morrer por mim e por você, já é o maior exemplo disso. Ele não ficou lá no trono, eu estou indo aí salvar vocês, e vocês serão um povo escolhido, abençoado, cheio de compaixão, misericórdia, mansidão, e vocês vão conseguir perdoar uns aos outros, e vai ser uma maravilha. Ele veio, ele não ficou no discurso. E esse é o motivo de nós sermos gratos ao Senhor. E nisso tudo, a gente pode se perguntar, né, qual que é a vontade de Deus para nós, depois disso tudo que a gente ouviu, né? E tem um trechinho bem pequeno, que é muito impactante. Na verdade, são vários conselhos do Paulo, mas esses 3 eu creio que nós poderíamos chamar de, 3 fundamentos para um relacionamento saudável, né? Que é a alegria, a oração e a gratidão. Paulo fala assim para os Tessalonicenses, alegrem-se sempre. Pronto, aqui a gente já tem um grande desafio, né? Andar constantemente no estado de alegria é um grande desafio. A não ser que você seja um bobo alegre e não tenha dificuldade com isso. Mas nós olhamos situações, nós olhamos circunstâncias, e isso abala o nosso emocional. Você está vindo para o culto, feliz da vida para louvar a Deus, amém. Mas você está preocupado com a sua conta que você tem que pagar, porque o mês está acabando, e tal, e isso, aquilo, se você vai tirar férias, se você vai conseguir viajar, e essas preocupações começam a abafar a palavra de Deus. Então ele fala, alegre-se sempre, em todos os momentos. Depois, orem continuamente. O que é continuamente? Não é igual aquela dieta, né? Que a gente fala, vou fazer uma dieta. Passou uma semana, eu não estou mais em dieta, né? Vamos no Burger King. Isso acontece, irmãos, misericórdia. E aí depois deem graças em todas as circunstâncias. A gratidão, ela é para todas as circunstâncias. E aí ele conclui, essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gente fica quebrando a cabeça, né? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu vou ser um missionário na África? Será que eu vou ser um pai e vou sustentar minha família? E minha família vai ser guiada nos caminhos do Senhor? E todos vão ser pessoas que influenciem positivamente esse mundo? Será que eu vou ser um cara que vou ser um representante do reino nos negócios, no esporte, no meio acadêmico? Mas aí Paulo, ele sintetiza e fala assim, essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Que vocês sejam alegres, que vocês orem sempre e que vocês deem graças em todas as circunstâncias. Aí eu fiquei pensando no oposto disso, olha que interessante. Eu vou dar umas dicas para vocês, não anotem, tá? Dicas para você afundar um relacionamento. De qualquer nível. Esse é mais rápido. Primeiro, não anote. Seja sempre infeliz. É o oposto da alegria, seja alegre sempre, né? Seja sempre infeliz, cara. Ninguém tolera viver com uma pessoa infeliz. Ela amarga a vida dos outros. Você está infeliz, você quer deixar o outro infeliz e muitas vezes você consegue. Então, se você quer afundar um relacionamento, esteja sempre infeliz. Não fale isso para o seu amigo do lado. Outro ponto, nunca ore. Para de orar. Deixa de orar por essa pessoa, entrega ela na mão de Satanás. Não ore por ela. Você vai arruinar o relacionamento. E por último, se essas não funcionaram, você deve ser ingrato. Se você for ingrato, você vai conseguir arruinar esse relacionamento. Vocês concordam? É verdade, não é? É terrível. Mas é exatamente o oposto que Paulo fala. Seja alegre, ore continuamente. Nossa, está difícil, ora por essa pessoa. Não fica orando só no seu quarto, chega assim, vem cá, deixa eu orar por você. Eu estou sentindo que você está meio chato, meio azedo, né? Você está meio amargo. Vem cá, deixa eu orar por você. Sabe, inverte o jogo. A ideia de fazer essa brincadeira foi exatamente isso, inverter o jogo. E por último, né, em vez de ficar reclamando, ingrato, tal, seja grato. Quando teve a festinha, o pastor falou um pouco sobre isso, né? Nós temos motivos de gratidão. Nós temos motivos para agradecer o que o outro fez na nossa vida. Principalmente o que Deus fez na nossa vida. Então, para você ter um relacionamento saudável, eu acho que esses 3 pontos são fundamentais. Talvez a gente não vai andar sempre alegre, mas tem o nosso irmão que está alegre, porque ele está bem com Deus. Ele está vivendo um momento feliz da vida dele. Então você chega, irmão, ora por mim. Olha que legal, o segundo passo. E depois vocês sejam gratos. Nossa, o cara orou por mim. Ainda não passou minha situação, ainda estou com as contas para pagar. Eu ainda estou brigado com a minha família. Mas ele está orando por mim. E Deus providenciou alguém para orar por mim. Cara, Deus faz umas coisas que a gente quer sempre olhar o estrondoso, né? A gente tem aquele olhar em querer só o grande, só o majestoso. Mas Deus, ele atua nas simples coisas.
nas coisas pequenas. Por isso que eu estou falando, às vezes a gente espera, o que você espera do Evangelho? Você vai sair cuspindo fogo quando você pregar, as pessoas, se aceitarem Jesus, já vão ser arrebatadas, você vai andando no hospital e sua sombra vai curando as pessoas. Mas o Paulo está falando coisas do dia a dia. Como é que a gente vai alcançar aquelas coisas se nós não alcançamos essas? Então, nosso coração, irmãos, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado por Jesus. E isso a gente só vai conseguir nesse relacionamento com Ele. Quando nós falamos de adoração, o ano inteiro passado nós falamos sobre adoração. Adoração, oração e missão. Adoração é você e Deus, em todas as circunstâncias, em todos os ambientes, com todas as pessoas possíveis. E aí você tem que sondar, como é que está o meu relacionamento com Deus? Como eu estou tratando Jesus na minha vida? E isso é fundamental para que o restante corra bem. Então, eu vejo que esse último ponto, principalmente, dar graça em todas as circunstâncias, é só quando o nosso coração, ele realmente está transbordando de gratidão por aquilo que Deus fez por nós. E nós precisamos alcançar isso, irmãos. Né? Normalmente, o nosso estado de espírito é sair reclamando de tudo. Sair murmurando, se queixando. E realmente, isso não muda o cenário. Mas é um desafio. Porque nós temos um olhar crítico. Né? Nós temos a queda faz isso com a gente, né? Em vez de você olhar a parede toda branca, você vai olhar a pontinha de giz que ficou riscado ali. Então, isso é da nossa natureza. Mas nós temos que o quê? Nos revestir. Revestir do novo homem, que é a imagem de Cristo. Então, o Senhor, Ele quer trabalhar. Essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Amém? Bom, eu gostaria... isso que eu tinha para falar nessa tarde. Eu gostaria de levar os irmãos a essa reflexão de cultivar um coração grato, porque esse coração grato vai tornar os relacionamentos saudáveis. A gratidão, na verdade, é um aspecto dessa mensagem que nós falamos tantas coisas, mas eu creio que é a semente principal que precisa germinar no nosso coração. Então seja prático, irmão, não fica só ouvindo, não vai lá de novo no YouTube ouvir, 40, 50 minutos de pregação. Coloque em prática. Você tem sua casa, tem tantas coisas ali para você agradecer, tem as pessoas que convivem com você, tem pessoas que estão te ajudando, tem pessoas que estão orando por você. O próprio Deus, ele já conquistou tantas coisas para nós. Então nós temos muito motivo para celebrar o Senhor, para sermos realmente gratos a Ele. Amém? Então eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé nesse último momento, para nós orarmos. Eu gostaria de ministrar algumas coisas. Eu gostaria que cada um se colocasse diante de Deus e começasse a sondar a sua vida, como ela está, né, nesses quesitos da alegria, da oração, da gratidão, como você tem levado o seu relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com o próximo. Então que nesse momento você feche os seus olhos e tenha um tempo com o Senhor, para que Ele possa atingir exatamente o ponto que precisa ser atingido nessa tarde, para que todos nós saímos diferentes daqui.
Gera em nós, Senhor, esse coração grato a Ti, Pai querido. Que isso possa ser, essa semente, Pai querido, possa ser plantada no nosso coração. Que possamos cultivá-la, a gratidão, Pai. Possamos cultivá-la em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nos ensine a ser pessoas gratas, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, ainda diante da Tua presença, eu gostaria de interceder nesse momento por cada um de nós que estamos aqui orando a Ti, para que o Senhor realmente trabalhe em nosso coração, Senhor. Para que do nosso coração o Senhor tire toda a raiz de amargura, para que o Senhor tire todo o sentimento de frustração, de abandono, de não se sentir amado, Deus. Porque a primeira coisa que nós falamos aqui nessa tarde é que o Senhor nos chamou como um povo santo e amado. Que o Teu amor venha a ser transbordante em cada coração. Que cada um de nós venhamos entender que o Senhor pagou um alto preço para nós termos esse relacionamento com o Senhor. O Senhor tomou o primeiro passo. Foi o Senhor que veio até nós. Foi o Senhor que, mesmo nós ainda sermos pecadores, o Senhor veio até nós. E o Senhor se doou por nós. O Senhor morreu e ressuscitou e o Senhor está vivo, Jesus. E essa é a nossa esperança. Eu quero orar, Senhor, por aqueles corações que têm se sentido aprisionados, por corações que têm, talvez, perdido a esperança, essa esperança que nós acabamos de falar, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha restituir a alegria da salvação no coração do Teu povo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha fazer transbordar, Deus, de alegria, cada um que está aqui, porque nós somos salvos de uma vida de pecado. Nós somos salvos das garras de Satanás, Senhor. Nós somos um povo livre, um povo que está liberto, porque o Senhor nos libertou do cativeiro. Eu quero orar, Senhor, por cada família, por cada pessoa que está aqui, Senhor, representando a sua família, para que todos nós possamos buscar isso que a Tua palavra nos direcionou nessa tarde, para que a gente tome esse primeiro passo, como Jesus fez, para que a gente venha afirmar esse acordo com o Senhor, de viver em novidade de vida, de cultivar esse relacionamento tão precioso com o Senhor, Deus, que todos tenham a alegria de fazer isso, Deus. Que cada um de nós possamos despertar pela manhã e já proferir uma palavra de gratidão ao Senhor, porque nós estamos vivos, Senhor. Porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor tem nos dado do Teu fôlego para vivermos aqui mais um dia.
Eu oro para que a gratidão venha transbordar nos nossos corações, Senhor. Para que o Espírito Santo encontre esse caminho em cada coração e que arranque tudo aquilo que não for do Senhor, que tudo aquilo que a vida trouxe, que machucou e foi uma marca negativa, Senhor, que isso tudo seja esquecido, Senhor, porque o Senhor já nos perdoou, o Senhor já nos libertou. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, a Tua palavra, ela é poderosa, Senhor, e ela vem sondar as nossas mentes, ela vem sondar os nossos corações. E eu oro para que todos que ouviram a Tua palavra recebam com alegria e que isso gere frutos, que isso frutifique para o Teu reino, Senhor. Que não haja um coração endurecido aqui, Senhor, a ponto de não permitir que essa palavra possa germinar. Que não haja corações preocupados e ansiosos, cheios de espinhos, que não permita essa palavra frutificar, Senhor. E que Satanás não roube nenhuma das sementes que foram lançadas, mas que o Espírito Santo faça brotar e dar frutos, para que muitas outras vidas sejam abençoadas, Senhor. Que todos aqui possam sair daqui de uma forma diferente como entraram. Inclusive eu, Senhor, porque nós estivemos na Tua presença, e foi maravilhoso estar na Tua presença neste culto, Senhor. Eu quero Te agradecer pelo Teu cuidado, eu quero agradecer pela Tua provisão, eu quero agradecer pela Tua unção que está sobre nós, eu quero agradecer pelo sangue de Cristo que foi derramado sobre cada um aqui, Senhor. Eu quero agradecer porque o Senhor realmente nos perdoou, Senhor, dos nossos pecados. Todo aquele fardo que nós carregávamos, o Senhor tirou de nós. Obrigado, Jesus. Esse culto ele só pode terminar com palavras de gratidão a Ti, Senhor. Por isso nós Te engrandecemos, nós Te louvamos, nós declaramos que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor merece o nosso louvor, Senhor. O Senhor merece uma igreja alegre, o Senhor merece uma igreja que ora, o Senhor merece uma igreja que seja grata por tudo que o Senhor fez, Deus. Desperta-nos, Senhor, todos os dias. Nós não queremos ser levados por emoções, mas nós queremos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E hoje o Senhor falou, Deus, e nós queremos ouvir e obedecer, e ser curado como aqueles 10 leprosos, sermos purificados, Senhor, desse mal que nos assola todos os dias. Nos renova, Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa confiança nesse relacionamento, renova, Senhor, a nossa expectativa com relação ao próximo, mesmo sabendo que todos são limitados, todos são pecadores, todos cometem erros, Senhor, que a gente possa renovar o nosso amor pelo nosso próximo, porque é dessa forma que conheceremos mais de Ti. Obrigado, Senhor, por cada irmão. Obrigado, Senhor, pelas doações para a Missão Sena, que seja usado com sabedoria, que possa, Senhor, aquecer várias pessoas, que muitos possam ser abençoados com esses bens materiais, Senhor, mas que juntamente com isso existam pessoas ministrando essas vidas, que eles sejam curados, que eles sejam aproximados de Ti, que eles se sintam abençoados e amados. Obrigado, Senhor, que todos possam realmente entender o Teu amor, que todos possam glorificar o Teu santo nome como o Senhor merece. Obrigado, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos pensando aí, até o final do mês, não está nos avisos, nós queríamos dar uma geral na Pão, né? Está na hora da gente dar uma faxinona geral. Então, se você quiser ver se você tem um coração murmurador ou não, dia 2 de dezembro, vai ter esse mutirão dia 2. Então, as mulheres já podem colocar em prática. Aí, homens, um trabalho para nós, hein? O que vocês acham? Topa, Alex? Brian? Fazer um faxinão aqui na Pão? Sim, não, hein? Bom, vamos ver, mas a gente precisa fazer essa faxina, irmãos, o quanto antes, porque, na verdade, assim, todo domingo tem 2 pessoas que fazem uma faxina geral, mas aqui é um lugar público, né? Tem muita movimentação no domingo, comida cai no chão, tem coisa que fica escondidinha ali, junta bicho, então é necessário a gente dar uma geral de tempos em tempos, tá bom? Vocês estão me ouvindo, irmãos? Irmãs? Que bom. E só lembrando, nós temos o nosso culto de ação de graças. Separem uma oferta ao Senhor. Lembra, é uma atitude de gratidão. É uma forma de nós demonstrarmos a gratidão que nós temos por tudo que o Senhor tem feito até aqui e
todo esse valor vai ser destinado para missões. Então já estejam preparados, tá? Está chegando, está bem perto. Aliás, o ano já está acabando. Vai ser normal o Dia de Ação de Graça? Eu achei que ia ser unificado, porque ia passar os vídeos, lembra? Ia traduzir. Provavelmente vai ser às 4h30, mas nós vamos confirmar, tem que botar no boletim ainda, porque ainda estava indefinido. Mas essa semana eu confirmo, mas provavelmente vai ser unificado pela nossa programação, tá? Então aí o pessoal do Ministério Infantil tem que pensar nisso, né? O pessoal do Louvor também tem que estudar a possibilidade de como vai ser o Louvor. E seria isso. Nós teremos um culto especial de Natal dia 24, né? Dia 24 provavelmente vai ser unificado também, aí cada um vai ser dispensado para ir passar o Natal com a sua família. Aqueles que quiserem permanecer juntos podem permanecer juntos, mas nós vamos tentar atender um horário melhor para não complicar a ceia de Natal, até porque na cultura do brasileiro é comum você passar com a família e você não vai chegar meia-noite em casa, então nós queremos botar isso num horário adequado. E dia 1º nós já vamos começar o ano com celebração, com muita alegria, comida, louvor, né, e também consagrando o ano ao nosso Senhor. Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vocês podem conversar os detalhes após o culto. E que o Senhor nos abençoe nessa semana. Pratiquem a gratidão. Isso é uma coisa que nós temos que, talvez, forçar no começo, né? A nossa tendência é uma, mas Cristo, Ele quer nos mostrar um outro caminho. E esse caminho é o caminho da gratidão. Então, que a paz de Cristo esteja com todos nós por essa semana e até o fim dos tempos. Amém? Amém. Cumprimente o irmão do seu lado, se quiser orar por ele.